Mas você tem amigos. Você tem um monte de amigos. O que é que você oferece para os teus amigos para que eles te apoiem tanto? O que é que você oferece para os teus amigos para que eles te apoiem tanto? O que é que você oferece? Tive uma noite em que tudo me foi revelado. Como posso falar novamente? A hermafrodita quebrada que confiou nela, só nela mesma, encontra um quarto abundante de realidade e implora para nunca mais acordar do pesadelo. E estavam todos lá, cada um até o último, e sabiam meu nome, enquanto eu escorria feito um besouro nas costas das cadeiras deles. Lembre da luz e acredite na luz. Um instante de claridade antes da luz eterna. Não me deixe esquecer. Eu estou triste. Eu sinto que o futuro é desolado e as coisas não podem melhorar. Eu estou entediada, insatisfeita com tudo. Eu sou um completo fracasso como pessoa. Eu estou sendo culpada. Estou sendo punida. Eu quero me matar. Eu costumava conseguir chorar, mas agora estou além das lágrimas. Eu perdi o interesse em outras pessoas. Eu não consigo tomar decisões. Eu não consigo comer. Eu não consigo dormir. Eu não consigo pensar. Não consigo esperar minha solidão, meu medo, meu nojo. Eu sou curta. Eu não consigo escrever. Eu não consigo amar. Meu irmão está morrendo. Meu amado está morrendo. Estou matando os dois. Eu estou investindo rumo à minha morte. Eu estou apavorado de medicação. Eu não consigo fazer amor. Eu não consigo foder. Eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo ficar com os outros. Meu quadril é muito grande. Eu não gosto da minha genitália. Eu não quero morrer. Eu me tornei tão deprimida pelo fato da minha mortalidade que decidi cometer suicídio. Eu não quero viver. Eu tenho ciúme do meu amado adormecido e eu cobiço a sua inconsciência induzida. Quando ele acordar, ele vai invejar a minha morte. E a minha noite insônia, entupida pelos remédios. Eu me resignei à morte este ano. Alguns vão chamar isso de autoindulgência. Eles têm sorte por não saber a verdade. Alguns vão simplesmente saber o fato da dor. Isso está se tornando minha normalidade. Isso está se tornando minha normalidade. Isso está se tornando minha normalidade. Um quarto de rostos inexpressivos encarando vazios a minha dor. Tão sem sentido isso que deve haver uma intenção perversa por detrás. Doutor isso, doutor aquilo e doutor o que é isso? Que estava só passando e resolveu entrar para dar uma zoada também. Queimando num túnel quente de desânimo, eu tremo sem razão e tropeço nas palavras, o que significa que não há nada para eu falar sobre a minha doença, porque de qualquer forma eu vou morrer. Doutor isso faz uma anotação. E o doutor aquilo tenta um murmúrio simpático. Me julgando. Me observando. Cheirando o fracasso aleijado vazando da minha pele. Enquanto eu, pasma, horrorizada, diante de todos e me perguntando por que estão todos sorrindo e me olhando com um conhecimento secreto da minha dolorosa vergonha. 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 Se afogue na sua vergonha de merda. Médicos inescrutáveis, médicos sensatos, médicos estranhos, médicos que você pensaria serem as porras dos pacientes se não te dessem provas do contrário.
Fazem as mesmas perguntas, as mesmas. Colocam palavras na minha boca, oferecem curas químicas para angústias congênitas. Até eu querer gritar por você. Você, a única médica que me olhou nos olhos, que me tocou voluntariamente, que riu do meu humor desesperado, que zoou quando eu raspei o cabelo, que mentiu e disse que era legal me ver. Que mentiu e disse que era legal me ver. Confiei em você. Eu amei você. E não é te perder que me machuca, mas sim essa sua porra de falsidade na cara dura, mascarada em notas médicas. Suas mentiras. Suas verdades. Não as minhas. E enquanto eu achava que você estava tentando ser diferente, e talvez você até sentisse essa angústia que eu via tremeluzir às vezes sobre o seu rosto e ameaçava vir à tona, você estava livrando o seu rabo também, como todos os outros putos estúpidos. Na minha cabeça, isso é traição. E minha cabeça é o palco desses fragmentos confusos. Nada pode extinguir a minha raiva. Nada pode restaurar minha fé. Esse não é o mundo que eu quero viver. Você tem algum plano? Sim. Tomar uma overdose, cortar os meus pulsos e me enforcar. Todas essas coisas ao mesmo tempo? Assim não daria a entender que é um pedido de ajuda. Não daria certo. Claro que daria. Não daria certo. Você se sentiria sonolenta por causa da overdose e não teria energia suficiente para cortar os pulsos. Eu estaria em cima. Seria proteção? Sim. O medo é o que me mantém fora dos trilhos do trem. Eu só espero que esse seja mesmo a porra do fim. Isso é uma metáfora. Eu me sinto tendo 80 anos. A minha mente está cansada. Eu quero morrer. Isso não é realidade. Isso não é uma metáfora. E ainda se fosse uma metáfora, o que define uma metáfora é o fato dela ser real. Você tem 80 anos? Você tem? Você tem? Ou você tem? Você despreza todas as pessoas infelizes ou somente eu? Eu não te desprezo. Você está doente. A culpa não é sua. Eu não acho. Não? Eu não estou deprimida. Eu tenho depressão. E depressão é raiva. É o que você fez. Quem estava lá? E quem você está culpando? E quem você está culpando? A mim mesma. Faz tempo que eu estou morto. De volta às minhas raízes. Eu canto sem esperança na fronteira. Às vezes eu viro para trás e apanho um cheiro seu. E eu não consigo seguir adiante. Eu não consigo seguir adiante, porra! Sem expressar essa tão terrível e fudidamente e medonha a porra de necessidade que eu sinto de você. Eu não consigo acreditar que sinto tudo isso por você e você não sente nada. Você não sente nada? Eu acordo às 6 da manhã, depois de ter sonhado, e uma mensagem ter vindo de uma rua, pub ou estação. E vou lá pra te ver. Sabe, eu realmente me sinto como se estivesse sendo manipulada. Nunca na minha vida eu tive problema de dar para as pessoas aquilo que elas querem. Mas nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém me tocou. Ninguém me toca. Ninguém chega perto de mim. Mas você conseguiu me tocar num lugar tão fodidamente fundo. E eu não consigo acreditar. Eu não consigo entender. E eu não consigo ser isso pra você. Porque eu não consigo te encontrar. Se eu encontrá-la, como vou saber que é ela? Você acha que é possível alguém nascer no corpo errado? Você acredita que é possível alguém nascer na época errada? Foda-se por me rejeitar, mesmo nunca estando lá.
Foda-se por me sentir uma merda sobre mim mesmo. Foda-se por drenar amor e a vida de mim. Foda-se meu pai por ter fudido de vez com a minha vida. E foda-se minha mãe por nunca tê-lo deixado. E principalmente, foda-se Deus por me fazer amar uma pessoa que não existe. Foda-se! 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 Ô, querido, o que aconteceu com seu braço? Eu cortei. Essa é uma forma muito imatura de chamar atenção. Trouxe algum alívio? Não. Aliviou a tensão? Não. Trouxe algum alívio? Não. Eu não entendo por que você fez isso. Então pergunte. Aliviou a tensão? Posso olhar? Não. Eu pensei que você poderia fazer mesmo. Um monte de gente faz. Alivia a tensão. Você já fez? Não. Sensata e sensível demais. Não sei onde você leu isso, mas não alivia a tensão, porra. Por que você não me pergunta o porquê? Por que eu cortei o meu braço? Você gostaria de me contar? Sim. Então me conta. Me pergunte o porquê. Por que você cortou seu braço? Que é bom pra porra. É uma sensação maravilhosa de fudida. Eu posso olhar? Você pode olhar, mas não toca. E você não acha ainda que está doente? Não. Eu acho. Não é culpa sua. Mas você precisa ter responsabilidade sobre as suas ações. Por favor, não faça mais isso. Eu corroo a minha língua, na qual nunca posso falar com ela. Eu sinto falta de uma mulher que não nasceu. Tudo passa. Tudo perece. Tudo satura. Meu pensamento vai embora com um sorriso mortal, deixando uma ansiedade contraditória que berra na minha alma, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança. Eu devo permanecer sozinha, meu amor. Meu amor, por que me abandonastes? Ela é um lugar de conforto onde eu nunca devo pousar. E não há sentido na vida à luz da minha perda, construída para ser sozinha, para amar a pessoa ausente. Me encontre. Me tire dessa dúvida corrosiva, dor em repouso, desespero fútil. Eu posso preencher meu espaço, preencher meu tempo, mas nada pode preencher o vazio no meu coração. Necessidade vital pela qual eu morreria. Colapso. Nada de si ou mais. Eu não disse se ou mais. Eu disse não. Não pode, não deve, não deveria, tem que. Os inegociáveis. Hoje não. Por favor, não aperta a minha mente tentando fazer os meus pensamentos ficarem em ordem. E quando você sentir desprezo, não expresse. Pelo menos não verbalmente, pelo menos não para mim. Mas eu não te desprezo. Ah, não? Não. Não é sua culpa. A culpa não é minha? A culpa não é sua. A culpa não é sua, você tá doente. A culpa não é sua, é a doença. Você fala tanto que a culpa não é minha, que eu tô começando a achar que a culpa é minha. Não é sua culpa. Eu sei. Mas você permite. Não permite? Não existe um único remédio na face da terra capaz de fazer a vida ter sentido. Você permite esse estado de desespero absoluto. Você permite. Eu não vou ser capaz de pensar. Eu não vou ser capaz de trabalhar. Nada vai interferir mais no seu trabalho do que o suicídio. Eu sonhei. Eu sonhei que a médica tinha me dado 8 minutos de vida. Só que ela me deixou na porra da sala de espera por meia hora. Ok. Vamos fazer isso. Vamos aos medicamentos. Vamos para essa lobotomia química. Vamos desligar as funções mais altas do meu cérebro. E talvez eu tenha um pouco de porra de capacidade a mais para viver. Vamos com isso. Sintomas. Não está comendo, não está dormindo, não está falando, não tem desejo sexual, em desespero, quer morrer. Diagnóstico. Dor patológica. Sertralina, 50 mg, insônia agravada, ansiedade grave, anorexia,
Perda de peso 17 quilos. Aumento dos pensamentos, planos e intenções suicidas. Interrompido após a hospitalização. Zopiclona 7,5 miligramas. Dormiu. Interrompido após erupções cutâneas. Paciente tentou sair do hospital contra ordens médicas. Detida por 3 enfermeiros com o dobro do seu tamanho. Paciente ameaçadora e não cooperativa. Pensamentos paranoicos. Acredita que a equipe do hospital está tentando envenená-la. Meneril 50 miligramas. Cooperativa. Lofepramina, 70 mg, aumentada para 140 mg, depois 210 mg. Ganho de peso, 12 kg. Perda de memória recente, sem outras reações. Discussão com um médico residente que ela acusou de traição. Depois disso, raspou a cabeça e cortou os braços com uma gilete. Paciente liberado aos cuidados da comunidade devido a um estado de paciente gravemente psicótico na sala de emergência, com maior necessidade de leito hospitalar. Citalopram, 20 mg. Tremores matutinos, sem outras reações. Lofepramina e citalopram, interrompidos depois da paciente ficar puta com os efeitos colaterais e a ausência de melhor evidente. Sintomas da interrupção, tontura e confusão. Paciente ficou caindo, desmaiando e caminhando na frente de casa. Ideias delirantes. Acredita que o consultor é um anticristo. Cloridato de fluoxetina, nome comercial, Prozac, 20 mg, aumentado para 40 mg. Insônia, apetite instável, perda de peso 14 kg, ansiedade grave, incapaz de ter orgasmo, pensamentos homicidas com relação a vários médicos e fabricantes de remédios. Interrompido. Humor. Nervosa pra caralho. Emocional, muito nervosa. Torazina, 100 mg. Dormiu, mas calma. Venlafaxina, 75 mg, aumentada para 150 mg. Depois, 225 mg. Tontura, baixa pressão sanguínea, dores de cabeça. Sem outras reações. Interrompido. Paciente recusou o sexo oral. Hipocondria, menciona piscar de olhos convulsivos e grave perda de memória, como evidência de discinesia tardia e demência tardia. Recusou qualquer outro tratamento. Sem aspirina e uma garrafa de Cabernet Sauvignon Rouge, 1986. O paciente acordou em uma piscina de vômito e disse: durma com um cão e acorde cheio de moscas. Forte dor no estômago, sem outras reações. A escotilha se abre. Luz forte. A televisão fala. Cheia de olhos. Os espíritos da visão. E agora eu estou com tanto medo. Eu estou ouvindo coisas. Estou vendo coisas. Eu não sei mais quem sou. Língua para fora. Pensamento interrompido. A dobra fragmentada da minha mente. Onde eu começo? Como se eu quisesse seguir adiante. Onde eu paro? Como eu paro? Como eu paro? Uma ponta de dor esfaqueando os meus pulmões. Uma ponta de morte apertando o meu coração. Eu vou morrer. Não agora, mas está lá. Por favor, dinheiro, esposa. Uma linha pontilhada na garganta, escrito: corte aqui. Não! Isso vai me matar e me mandar para o inferno. Eu te imploro para me salvar dessa loucura que me corrói. Uma morte subintencional. Pare essa guerra! As minhas pernas estão vazias. Nada a dizer. Esse é o ritmo da loucura. Tudo bem. Tire seus olhos de mim. Tudo bem, eu estou aqui. Tire seus olhos de mim. Às 4h48, quando a sanidade vem, por 1h e 12 minutos eu fico com a cabeça certa. Assim que passar, vou estar perdido de novo. Um fantoche fragmentado, um idiota grotesco. Agora que estou aqui, eu consigo me ver.
Mas quando estou encantado pelas ilusões torpes de felicidade, a magia imunda desse motor de feitiçaria, eu não consigo tocar meu eu essencial. Por que você acredita em mim nessas horas e não agora? Lembre da luz e acredite na luz. Nada importa mais. Pare de julgar pelas aparências e faça um julgamento correto. Brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, Nunca vai passar. prensa, queima, Queima, paira, soca, toca, brilha, treme, soca, soca, corta, queima, torce. paira. Nada é para sempre. Brilha, Treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, toca, torce, prensa, queima, queima, paira, soca, toca, brilha, treme, soca, soca, corta, Amanhã traz a derrota. paira. brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, torce, prensa, queima, linda dor que me diz que queima, soca, toca, brilha, treme, soca, soca, corta, queima, torce. paira. Brilha, treme, brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, torce, prensa, queima, queima, paira, soca, brilha, treme, soca, corta, queima, brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, torce, prensa, queima, queima, paira, soca, toca, brilha, treme, paira, soca, corta, queima, torce. paira. Brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, torce, prensa, queima, queima, paira, soca, toca, brilha, treme, paira, soca, corta, queima, torce. paira. Brilha, treme, soca, corta, torce, prensa, treme, toca, torce, prensa, queima, queima, paira, soca, toca, brilha, treme, paira, corta, queima, torce. paira. A sanidade se encontra no centro da convulsão, onde a loucura é queimada desde a alma dividida. Eu conheço a mim mesma, eu vejo a mim mesma. Minha vida é capturada em uma teia de razões, tecida por um médico para aumentar a sanidade. Às 4h48, eu vou dormir. Eu procurei você, esperando ser curada. Você é meu médico, meu salvador, meu juiz onipotente, meu sacerdote, meu Deus, o cirurgião da minha alma. Eu sou a sua discípula, rumo à sanidade. Para alcançar metas e ambições. Para superar obstáculos e atingir um alto padrão. Para aumentar o amor próprio por meio de exercícios bem-sucedidos e talento. Para superar a oposição. Para ter controle e influência sobre os outros. Para me defender. Para defender meu espaço psicológico. Para reivindicar o ego. Para receber atenção. Para ser vista e escutada. Para exercitar, maravilhar, fascinar, chocar, intrigar, divertir, entreter ou atrair os outros. Para ser livre de restrições sociais. Para resistir à coerção e à constrição. Para ser independente e agir de acordo com um desejo. Para desafiar a convenção. Para evitar a dor. Para evitar a vergonha. Para obliterar a humilhação do passado, retomando a ação. Para manter o autorrespeito. Para reprimir o medo. Para superar a fraqueza. Para pertencer. Para ser aceito. Para me aproximar e ser agradavelmente recíproca com os outros. Para conversar de maneira amigável, para contar histórias, trocar sentimentos, ideias, segredos. Para comunicar. E para dar risadas e fazer piada. Para ganhar a afeição do desejado outro. Para aderir e me manter fiel ao outro. Para aderir
experiências sensuais com o catequizado. Para alimentar, ajudar, proteger, confortar, consolar, apoiar, cuidar ou curar. Para ser alimentado, ajudado, protegido, confortado, consolado, apoiado, cuidado ou curado. Para formar uma relação mutuamente agradável e duradoura, cooperativa e recíproca com o outro, com um igual. Para ser perdoada. Para ser amado. Para ser livre. Você viu o pior de mim. Sim. E eu não sei nada sobre você. Não. Mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Você é minha última esperança. Você não precisa de amigos. Você precisa de um médico. Você tá tão errada. Mas... você tem amigos. Você tem um monte de amigos. O que você oferece aos seus amigos para que eles te apoiem tanto? O que você oferece aos seus amigos para que eles te apoiem tanto? O que você oferece? Nós temos uma relação profissional. É uma boa relação, mas é uma relação profissional. Eu sinto a sua dor, mas eu não consigo segurar a sua vida em minhas mãos, entende? Você vai ficar bem. Você é forte. Eu sei que você vai ficar bem porque eu gosto de você. E não se pode gostar de alguém que não gosta de si mesmo. As pessoas pelas quais eu temo são aquelas que se odeiam tanto que elas não vão permitir que alguém goste delas. Mas eu realmente gosto de você. Eu vou sentir a sua falta. Mas eu sei que você vai ficar bem. Eu sei que você vai ficar ok. A maioria dos meus clientes querem me matar. Mas quando eu saio daqui no final do dia, eu preciso ir para casa. Eu preciso ficar com o meu amado. Sabe, eu preciso relaxar e eu preciso que os meus amigos estejam do meu lado. E que me façam relaxar também. E preciso, então, que os meus amigos sejam sãos. Eu odeio essa porra de trabalho. Eu tenho um ódio fudido desse trabalho. E eu preciso que os meus amigos sejam sãos. Me desculpa. Não é culpa minha. Me desculpa. Não é culpa sua. Não é culpa minha. Eu sei, eu só tava... Eu sei. Eu tô bravo porque eu entendo. Não porque eu não entendo. É claro que eu amo você. Você salvou a minha vida. Eu queria que você não tivesse... Eu queria que você tivesse me deixado sozinha. Um filme em preto e branco de sim ou não. Sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu sempre amei você. Mesmo quando odiei você. Com que pareço? Igualzinho ao meu pai? Não. Não, não. A escotilha abre, luz forte. A ruptura começa. Eu não sei mais para onde olhar. Cansado de procurar na multidão telepatia e esperança. Olhar as estrelas, prever o passado e mudar o mundo com eclipse de prata. A única coisa permanente é a destruição. Nós todos vamos desaparecer. Tentando deixar uma marca mais permanente do que eu mesmo. Eu não me matei antes de ir, então não procure por precedentes. O que veio antes era só o começo. Um medo cíclico. Não é a lua, é a terra. Uma revolução. Querido Deus. Querido Deus. O que eu faço? Tudo que eu sei é neve e obscuro desespero. Não restou nenhum lugar para eu me virar. Um espasmo moral ineficaz. A única alternativa ao assassinato. Por favor, não me cortem para saber como eu morri. Eu vou contar tudo. Eu vou contar como eu morri. Com lefepramina, 45 zopiclona, 25 termazepam e 20 mileril. Era tudo que eu tinha. Engolido, cortada, enforcada. Está acabado. Contemplem o eunuco do pensamento castrado. Caveira sem ferida, a ruptura de uma alma. Uma sinfonia solo. E às 4h48 é a hora de ser feliz. Quando a clareza vem, escuridão aconchegante que encharca meus olhos. Eu não conheço o pecado. Essa é a doença de se tornar grande. Essa necessidade vital pela qual eu morreria. Ser amada. Eu estou morrendo por uma pessoa que não dá a mínima. Eu estou morrendo por uma pessoa que nem sabe
Você está quebrado. Fala. 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 Fala! Fala. A arena de fracasso de 10 metros. Tire seus olhos de mim. Meu grande final. Ninguém fala. Me valide. Me testemunhe. Me veja. Me ame. Me ama. Me ama. Me ama? Me ame. Minha última submissão. Minha última derrota. Ah, eu acho que você pensa em mim do jeito que eu acho que você pensa em mim. O último período. O último ponto final. Cuide de sua mãe agora. Cuide de sua mãe. Neve negra cai. Eu, na morte, você me abraça. Nunca livre. Nunca livre. Eu não desejo a morte. Nenhum suicida deseja a morte. Me veja desaparecer. Me veja Me desaparecer. veja desaparecer. Me veja. Me veja veja. desaparecer. Me veja. É a mim mesma que eu nunca conheci, cujo rosto está colado na parte de baixo da minha mente. É clichê, mas tem fundo de veracidade. A chuva chora, eu choro junto com a cidade. Mais um parceiro perdido para a depressão. Sofrimento não é vitimização. E a cada dia é mais difícil de manter a sanidade mental. Soar como blazer, solidão, desemprego. Falta apoio e nem no ócio a mente tem sossego. Todos te olham, mas ninguém consegue enxergar que há muito perdeu o brilho no olhar. Todas as ausências e as mancadas foram pedras de amolar, facada essa ceifada. Nega Giza já falava sobre depressão, psicose delirante causa alienação. Minha indignação eu ponho em um papel e vivo a cada dia essa batalha, inferno e céu. Oh, flores, desejo tudo de bom. Oh, flores, eu lhe desejo tudo de bom. A meu amigo Flores, eu te desejo tudo de bom. Oh, flores. Boa noite a todas e todos e todes. Nós estamos aqui reunidos hoje porque não conseguimos fazer o debate ontem, então acabou de rolar a transmissão da nossa leitura dramática. Nós fizemos aí o texto da Sarah Kane, uma adaptação do original dela, o Psicose 4.48. Meu nome é Mônica Rodrigues, eu sou atriz da cidade e estou aqui muito bem acompanhada com os meus parceiros, com meus parceiros, e vamos começar um debate aqui que vai ser uma síntese, né, daquilo que seria ao vivo, né? Então, alguns de nós vão conseguir se comunicar aí no chat enquanto vocês assistem essa gravação do bate-papo que seria ao vivo. Beleza? Vamos começar se apresentando. Já me apresentei. Eu? Boa noite, eu sou a Gabi Joiá, sou cantora, compositora, atriz, poeta aqui de Diadema e tive a honra de participar desse trabalho muito necessário, inclusive, e é isso, por hora. Boa noite, eu sou a Ellen Kathleen, sou atriz, sou dançante, sou cantora, daqui de Diadema também. Tive essa oportunidade também de estar aqui hoje, fazendo esse debate aqui com vocês. E é isso. Boa noite, sou Levi Minga, sou ator, pesquisador sobre o TEM, masculinidades pretas, corpo brincante e resistente. Acho que é isso. Vamos começar, então, abordando um pouco do que foi esse texto, né, escrito em 1999. A Sarah Kane é inglesa, concluiu esse texto numa instituição psiquiátrica, numa das várias tentativas, né, de
eu não digo nem curar, mas uma das várias tentativas de passar por um tratamento, né, dentro dos transtornos mentais, mas, sobretudo, a depressão gravíssima, né, que ela sofria. A gente selecionou alguns dos textos, né? A gente tentou assim fazer aquilo que o ator diz, né? Não massacrar, não, né? não deturpar, né? Mas a gente tentou deixar o sentido original ali nessa adaptação aí. E lembrando que essa adaptação teve direção geral do Robson Lima. Essa edição aí também, aquela condução, né? Dentro da direção também, junto com os atores e atrizes. E aí a Sarah Kane conclui esse texto em 99. E, de imediato, ela não foi entendida pelo meio dramatúrgico da época, porque ela, no último texto, ela consegue chutar o balde, né, com coisas que outros dramaturgos não estavam experimentando ainda. Sarah Kane escreveu só 5 textos, esse é o último texto dela, e faleceu com 28 anos. E quais são as inovações que a Sarah Kane propõe para a obra dela? Ela propõe um aprofundamento psicológico muito vertical, densidade psicológica dos personagens, sem se colocar numa ideia de criar passado dos personagens. A maioria dos personagens, nesse texto, sobretudo, aí ela chutou o balde total. Ninguém tem nome, os personagens não têm nome, tem momentos de cena que são telas de números. E aí a gente não tem aquela linearidade de começo, meio e fim de uma historinha convencional, né, que o teatro tradicional está acostumado a fazer. Dizendo isso, para, óbvio, dizer que não é melhor ou pior do que veio antes, não falando nada contra a tradição também, né, poderíamos falar mal também de parte da tradição também, mas de que ela escancarou, né, o formato dramatúrgico, né. Quando a gente lê um texto da Sarah Kane, a gente tem a impressão de que a gente está diante de um poema gigante. Não sei se vocês em casa tiveram essa sensação, mas, para nós, né, eu sou mais velhinha do grupo aqui, né, junto com o Robson. E a sensação que eu tenho assim, de um texto que eu já estudo há bastante tempo, eu tive contato com ele pela primeira vez em 2004, né, chegou alguns anos depois aqui no Brasil, lá na Escola Livre de Teatro, em Santo André, foi quando eu tomei contato com ele pela primeira vez. Mesmo para os ensaios, ao me deparar novamente com a poética, emociona novamente, transtorna. É um texto que te confronta, né, com assuntos que estão bem inacabados, da nossa época aí, né. Passando a palavra aí, porque eu já fiz uma introdução de Sarah Kane, certo? Já falei do propósito aí do texto e tudo. E aí vocês vão sondar, mas por que tem esse nome? Psicose 4.48. Vou fazer aquela de falar assim, não vou dar spoiler, vou confiar que vocês são curiosas, curiosos, pesquisadores natos, que vão dar essa buscada, mas tem a ver com um horário aí de um declínio, né, na sensibilidade da mente depressiva, que esse horário lá, né, em Londres, era um horário um pouco difícil, né, para a maioria das pessoas. Então, era um boom, né, de tentativas de autoagressão, né, de chamados telefônicos, né. Então, ela quis fazer uma menção a esse horário. Passani. Meu Deus, essa passagem. São muitos temas, né? Muito denso o texto. Ele não vai abordar só a questão da prevenção do suicídio e da questão da depressão, mas também questões afetivas, de interdependência e a crítica à medicalização da vida, ao excesso de patologização da vida. Essa coisa de a gente ficar saindo, distribuindo diagnósticos ou achando que uma tristeza, vamos medicar a tristeza, vamos nos dopar, né? A Sarah Kane, como uma pessoa, como uma excelente escritora e poeta que era, fez também a crítica do sistema. Bom, eu vou começar aqui fazendo já uma citação escrita pela Estela do Patrocínio, que eu acho que a gente precisa falar dela aqui também. Então, eu vou fazer essa leitura rápida aqui. É dito pelo chão, você não pode ficar. É dito pelo chão, você não pode ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar do corpo é no corpo. Pelas paredes você também não pode, pelas camas também você não vai poder ficar. Pelo espaço vazio você também não vai poder ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça,
lugar do corpo é no corpo. A Estela do Patrocínio foi uma mulher negra que foi pega por policiais e ela foi colocada aí dentro de um hospital psiquiátrico e ficou anos lá, 40 anos, né? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Então, assim, é uma poeta, né? E ela traz algo muito interessante nessa citação dela, que é falar sobre a luta do se sentir pertencente, né? E eu acho que essa é uma luta constante para quem tem depressão e ansiedade. É a busca de se sentir pertencente a um espaço, a um lugar, ao ser, ao convívio com os outros. Então, você sempre está buscando um meio de se encaixar e de se sentir vivo, né? De se sentir estando ali, sendo alguém, né? E eu acho que a gente precisa dar um olhar mais firme, talvez, para isso, assim, sabe? De olhar para as outras pessoas e entender essa busca, essa luta que as pessoas têm, porque a depressão hoje em dia ainda, infelizmente, é muito menosprezada. As pessoas ainda olham e falam assim: nossa, mas está deprimida, tenta fazer qualquer coisa aí da sua vida, né? É preguiça. Você tem filhos, você não pode ter depressão, né? Você tem filhos, não tenha depressão, né? Você tem filhos, é preguiça também, sabe? Mas você tem depressão 24 horas? É umas coisas assim, sabe? Se essa pessoa não quer ajuda, então não tem para que ajudar ela, né? Quando, na realidade, a depressão ela é um pedido de ajuda constante, até mesmo no momento da tentativa do suicídio. Já vou pedir para o pessoal que está em casa dar aquele Google numa imagem qualquer de cérebro. Você coloca lá, não assim, cérebro de uma pessoa normal, porque normal, quem sou? Né? Quem é? Então, assim, um cérebro de uma pessoa sem depressão e o cérebro de uma pessoa com depressão. Depois vocês me contam. O mapeamento é neurológico, é físico, né? A pessoa que tem depressão, os neurônios dela interagem de maneiras diferentes. E entender isso enquanto doença também faz a gente começar a pensar a nossa saúde de uma outra forma, né? Todo mundo sabe que anualmente é necessário você fazer um check-up médico, por que não também fazer, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, não apenas quando você já está com sintomas ou já está com qualquer patologia que seja, né, mental, psicológica, no caso, mas antes também como forma de prevenção, porque nós vivemos em uma sociedade ansiosa, nós vivemos em uma sociedade doente, né? Coisas básicas são combate à depressão, são combate aos números de suicídio, como moradia, né? Como comida nos pratos, né? Como direitos básicos. Tudo isso é combate ao suicídio também. E como são coisas dentro da realidade em que a gente vive atualmente um pouco mais difíceis, é necessário que a gente busque cuidado antes que esse tipo de coisa apareça, porque é quase certeza que uma hora isso acaba aparecendo para todo mundo, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, e isso tem que ser prevenido na realidade, né? Prevenção, né? Também é necessária. E eu acho que a prevenção ela tem que ser diária, assim, sabe? São todos os dias, é todo dia que a gente tem que acordar e olhar para nós mesmos e pensar assim, o que eu posso cuidar em mim, sabe? O que eu posso fazer por mim, né? E às vezes o fazer por você é buscar ajuda. É buscar ajuda de alguém, sabe? E outra coisa também que eu quero levantar um ponto, que a depressão, ela começa no psique, né? Mas ela vai caminhando. E ela vai até chegar no físico. Ela também pode atingir o físico da pessoa. Ela também pode fazer com que outras doenças reverberem no corpo da pessoa. Então, a gente vai passar pelo psicológico, psique, emocional, espiritual, para depois chegar no físico. É muito campo para ser curado, assim. A gente vai tendo que fazer um mergulho para ir curando cada partezinha da onde se começa realmente a nossa depressão e a nossa ansiedade. Muito bom a gente ter tocado nessa parte das mazelas, né? Da psique, do emocional, porque a gente sabe que a maior porcentagem das pessoas que vêm a ter problemas psicológicos, vêm ao ato do suicídio, não tem a baixa procura, né, pelo tratamento, é justamente a população preta e periférica. E acho que o uso
como é que eu vou poder dizer? O uso desenfreado, né, de substâncias químicas também vem a agravar isso. A alta procura sobre tóxicos, sobre tratamentos alternativos, que a gente sabe que não são formas de tratamento, que são mais agravantes ainda, vem de pessoas pretas. Então, acho muito bom ressaltar, e eu me apoio totalmente em Lima Barreto, acho que é um dos maiores pesquisadores sobre psique preta, principalmente no século onde ele veio, né? Então, que ele teve contato direto, né, desde a sua infância, pelo seu pai, que veio a buscar uma melhora, né? Ele via que o sistema não suportava, né, as pessoas pretas, e é muito delicado também para mim mesmo, né, tocar nisso, porque a gente vê que até hoje isso reverbera e muito. A mesma situação que a gente tinha na década de 20, a gente tem agora em 2020. Então é muito difícil ver homens pretos buscando, se automutilando, mutilando suas famílias. Porque também é uma questão social, né? Sim, é uma sim, questão total. social, né? Como eu falei, quando você não tem as coisas básicas para se viver bem, é quase que uma consequência social do local social onde você está, né? Da sua condição social, né? Quem tem acesso à saúde mental, sabe? É um questionamento aí. É uma batalha que a gente vai ter que fazer coletivamente, porque assim, o SUS, ele não caiu de mão beijada. Ele foi uma luta social, de movimentos sociais, né, para implementar o SUS. O SUS ele é premiado mundialmente, né? Mas antes de chegar nos prêmios e chegar nos louros, queria dizer que ele foi uma construção coletiva, uma construção de movimento. Então, em que momento a gente, enquanto sociedade, enquanto coletivos, vai colocar saúde mental como prioridade e vamos pautar a necessidade de todo mundo ter direito ao acesso. Ninguém aqui vai passar, ninguém de nós, das nossas famílias, né, dos nossos grupos familiares, amigos e tal, ninguém de nós vai passar pelo desespero de uma crise sem chegar num lugar e ter acesso, mas não só na crise, né? No trabalho preventivo, no trabalho de atendimento, né, do trabalho ambulatorial, né, a gente tem que tornar isso pauta. Né? O Karl Marx, que é conhecido por outras coisas, né? Entre outras coisas, o Manifesto Comunista, quando é estudado, a gente chega nesse livro aqui, quando ele era jovem, tinha apenas 28 anos, e ele aproveitou uma experiência curta que ele teve numa delegacia para estudar os laudos, né, e as mortes e tudo, e ele quis fazer um estudo sociológico sobre as causas do suicídio. Nesse estudo sociológico, né, sobre o suicídio, essa tese do Marx, ele fala exatamente o que vocês estão dizendo, né, isso em 1846. Que tipo de sociedade é essa em que se encontra a mais profunda solidão, no seio de tantos milhões, em que se pode ser tomado por um desejo implacável de desaparecer, sem que ninguém possa prevê-lo? O suicídio não é mais do que um entre os 1001 sintomas de uma luta social geral. Eu descobri que, sem uma reforma total da ordem social do nosso tempo, todas as tentativas de mudança serão inúteis. Gente, isso em 1846. Estou aqui, ó, com ele. Né? Eu e ele estamos aqui, ó, se entendendo. Né? Então, E vale ressaltar também a escrita de Carolina, né? Carolina Maria de Jesus. Nossa, é um total. texto totalmente atual e tão necessário quanto para a gente refletir justamente o contexto que a gente vive, o contexto que a gente quer criar. o que Carolina, Karl Marx estão dizendo é esse sofrimento aqui, ele tem um contexto histórico, um contexto étnico, né? Um contexto geográfico, um contexto econômico. Nós não podemos olhar para a depressão ou para as tentativas de suicídio como uma questão apenas do campo psiquiátrico, nem sequer do campo só mental. A gente tem que olhar sempre na totalidade do indivíduo, né? E na totalidade também da sociedade. Então, quanto mais a gente vai colocando para debaixo do tapete, a gente vai produzir outras pandemias, né, gente? O número de suicídio no Brasil, ele aumentou 30%, né? Ele é a segunda, às vezes cai para a terceira. 2019 estava em terceiro lugar, mas o ano passado subiu para segundo, maior causa de morte entre jovens. Os homens, como o Levi falou,
têm 5 vezes mais chance de cometer o suicídio do que as mulheres. Porém, a população preta tem esse número dobrado. E fora a população trans também. Eu ia falar né? agora da população trans. Aí a gente tem um país que mais mata população LGBTQIA+, no mundo. Imaginar que não é nem esses países que não têm nem território quase. Afeganistão, Síria, sei lá, somos nós. Né? Que mais já assassina, né? E também produz causas, né? Que propiciam o suicídio. Então, são os grupos que mais têm chance, né? E a população indígena também. Importante que são citar. as pessoas que estão em mais vulnerabilidade social. Exato. Não Aí, adianta. muita gente pode comentar, assim, passa um pensamento, assim, às vezes meio torto pela cabeça. Poxa, mas um indígena que está lá em comunhão com a terra, com a natureza, tem uma relação com o sagrado, com o espiritual muito estabelecida, vai ter depressão? Preciso te atualizar de como estão as nossas PECs, né, a manifestação lá em Brasília, né, mais de 6 mil indígenas ignorados aí pela maioria dos canais televisivos, né, ou não com o tempo e a pauta que deveria ser, né, e o agronegócio com uma coisa que muitos defendem ainda. Então, assim, como não? Né, uma população que ainda está lutando, né, há mais de 532 anos para ser reconhecida, para ser vista, não vai ter, né, dificuldade de estabelecer sentido, né, nesse mundo. E somos nós que estamos fazendo isso. Somos nós. É muito complicado parar para pensar as coisas do jeito que elas acontecem, né? Eu vou comentar um pouco para vocês, mudando um pouco, sobre a música que eu cantei no final do nosso projeto, que é Flores, né? É uma composição que eu fiz em 2019, quando eu estava no teatro, inclusive a Mônica era minha professora, e eu fazia aula com o Levi. E 2019, o início do ano não foi nada fácil para mim. Eu estava com uma série de problemas mesmo, e estava bem sobrecarregada, eu estava mal, de verdade. E teve uma semana em que falaram para a gente escrever sobre o que te atravessa, né? Algo que te toca mesmo, que faz você ter esses montes de sentimentos. Eu estava super revoltada, eu falei, vou escrever um monte de coisa, não sei o que lá. E, coincidentemente, nessa mesma semana, bem dizer, no mesmo dia, eu acabei perdendo um amigo meu, o Nerd Flores, e não teve como escrever sobre outra coisa, né? Essa música vem com muita tristeza para mim, mas como uma forma de tentar ajudar de alguma forma, né? É muito difícil pensar nisso, porque já há muito tempo eu reflito sobre esse tipo de coisa, e eu gostaria de conseguir ajudar mais, só que acho que minha arte é o meu local, né, de tentar ajudar as pessoas. Afinal, acho que não tem como a gente resolver tudo de uma vez. Mas é uma tentativa de manter as pessoas bem, sabe? De tentar pedir para as pessoas que elas tentem continuar a vida delas, para que elas tentem se cuidar, para que elas procurem alguma forma de ficar bem, ou de você que está próximo de uma pessoa que passa por isso, de reconhecer essa pessoa e tentar dar uma força para ela da forma que for possível, né? Procurar um auxílio médico, alguma coisa que seja. E é complicado, porque de lá para cá já tiveram várias outras pessoas, né? Tiveram vários outros Nerd Flores. E é difícil lidar com isso. Eu queria só dar um adentro aqui também a respeito de como que é o olhar assim das pessoas que estão cuidando, sabe, das outras, assim, os médicos, os técnicos, os enfermeiros, sabe? Existe muita negligência, sabe, acontecendo, e passa desapercebido, ou passa e as pessoas têm medo de se posicionar a respeito. Até próximo assim de mim já ouvi acontecendo também de enfermeiro negligenciar, falar coisas como: você acha que você vai se matar com isso, né? Então, qual é o olhar que essas pessoas estão tendo em relação à depressão, ansiedade, todas essas questões que a gente levantou, sabe? Qual que é o olhar que essas pessoas estão tendo e qual o ensino que elas estão tendo também, sabe? Elas se profissionalizam naquilo para atender pessoas, né?
para tratar pessoas e como que, de repente, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro pode também receber um respaldo na sua formação para saber lidar com essas situações, sabe? Ou como de humanidade também, né? Sim, ou qual que é o estudo que essa pessoa vai buscar, assim, até fora também, para que ela tenha um olhar mais próximo, sabe? Um olhar ao próximo. Então, esse estudo social aí, esse estudo precisa chegar nas pessoas, sabe? E a gente, quando qualifica o serviço público, né, quando a gente exige o melhor e qualifica e pontua e se percebe negligência, denuncia e etc., a gente vai ajudando a elevar a qualidade, né, a qualificar pela excelência, não qualificar por baixo. Se a gente tem exemplos, por exemplo, de violência obstétrica, né, que é outra área, mas que dá para fazer o paralelo, né, trocentas mil violências psicológicas e físicas que são aplicadas nas mulheres e também, sobretudo, nas mulheres pretas, né? Se uma mulher está parindo, vai para o hospital, né, e ela lá, no auge da sua fragilidade, ela escuta coisas como não gritou para fazer, não vai gritar agora para sair, ou uma pessoa numa tentativa de suicídio ouvir, arruma um namorado que passa, ou desse jeito você não vai conseguir, porque não pulou da ponte, esse tipo de sugestão gatilho, né? Se a gente vive num mundo em que a gente ainda precisa repetir o óbvio, que é uma questão de humanidade, então a gente tem que fazer muito mais nos nossos espaços. Ou até um caso recente, né? Como o de ontem, que aconteceu com a Wendy também. Que aconteceu com a Wendy, né? A Wendy é trans e ela foi destratada dentro do hospital. Então, volta aí, né? A vulnerabilidade. A pessoa já está machucada, tinha acabado de sofrer um acidente, vulnerável, triste, aí ela não foi chamada pelo nome social dela, já estão tomando, né, as medidas referente a isso, mas aí você vê o quanto não adianta simplesmente a gente querer que essa pessoa que fez isso com ela seja mandada embora, porque você vai estar mandando uma pessoa embora, mas nada garante que isso vai mudar. O que é necessário de ser feito é ser feito passar para as outras pessoas que trabalham no local, porque uma médica é mais difícil de você mandar embora, né? Mas se tivesse sido uma enfermeira, uma pessoa da limpeza, que muitas vezes ia fazer isso por ignorância mesmo, por não saber, a pessoa já teria sido mandada embora, provavelmente, né? Sim. Então, é necessário que também seja passada essa informação, sabe? Porque, às vezes, vai ter gente que não vai saber lidar com isso porque não tem consciência disso. A mesma coisa dos nossos vale direitos. para todas essas questões que a gente levantou, entendeu? Porque tem muita gente que é assim, que trata as coisas dessa forma, porque, realmente, aí é uma falha de caráter, mas tem muita gente que tem essa ignorância ainda. A gente vê pessoas mais antigas, geralmente, na minha época não tinha essas coisas de depressão. Tinha. Sempre tive. Sempre tinha, teve. sim. Sempre Vocês, inclusive, a maior parte de vocês devia ter. Só que vocês tratavam isso de outra forma. Entendeu? Tratavam isso de outra forma apenas. E a nossa geração não é mais sensível. Mas a nossa geração vive em uma sobrecarga de informações tão frequente que fica difícil mesmo você lidar com tudo. Imagina você poder ter acesso a qualquer informação o tempo todo dentro do mundo que a gente vive atualmente. E agora imagina toda essa informação no meio de uma pandemia onde as pessoas estão se isolando, né? Elas se isolam para si, dentro de si, em suas casas, mas está ali toda a referência, o mundo todo correndo ali na frente, na telinha, para todo mundo, ou de outras maneiras também. Então imagina esse, né, o aumento que vai ter mesmo de casos de pessoas depressivas, ansiosas, tentativas de suicídio agora, porque é muita informação chegando ao mesmo tempo. E o pior de tudo é a sensação de vulnerabilidade das pessoas, né, nesse momento. E como que as pessoas vão lidar com todas essas informações chegando, né? Como que vai ser esse sentimento de impotência, de não poder fazer as coisas, de não poder sair. Nem sempre uma casa é um lar, né? E nem sempre uma casa é um lar. Isso é muito real, porque a gente não sabe o que acontece na casa do outro. Com o que ele está lidando, quem é a família dessa pessoa, ou o que essa família está fazendo com que essa pessoa passe, ou qualquer outra coisa do tipo. Se essa pessoa tem trabalho, se ela tem comida, a gente não sabe absolutamente nada. Então, assim, cara, eu acho que é o momento de o quanto você pode para o seu amigo, para a pessoa que está do seu lado, você olhar e você estar ali disponível para ajudar, já é um primeiro passo.
já é um... E vale ressaltar que esse sentimento de vulnerabilidade, a gente, principalmente pessoas pretas, periféricas, volto a ressaltar, porque é um ponto muito importante a gente ressaltar, porque a gente está nesse sentimento de vulnerabilidade desde a infância, tanto que o maior índice de mortalidade infantil é entre crianças pretas e periféricas. Então, é algo que a gente carrega desde a infância, desde a pequena comparação, desde o pequeno tratamento, até a fase adulta. É algo agravante, que vai se agravando cada vez mais, vai piorando, vai atingindo desde o emocional até o psicológico. Eu acho que a gente está chegando... Desculpa. Principalmente homens pretos, né? Que a gente sabe que dessa comparação da animalização do corpo, né? Da hipersexualização. Então, é algo muito, muito grave. E nós, homens pretos, eu me coloco nessa, a gente não busca o tratamento de imediato. A gente vem buscar quando a situação não tem mais jeito. E nisso a gente já, de certa forma, a gente já agrediu terceiros, né? Que nunca é apenas a gente, né? Só a gente. Quem está ao nosso entorno também é atingido. E o Lima Barreto, ele traz também isso do consumo exagerado do álcool, né? A gente sabe que a população adulta preta, né? A gente tem a maior, como é que eu vou dizer? A maior incidência. Né? Sim, em consumo de álcool. E a gente sabe, né, dos malefícios do álcool. O porquê que a gente usa? A gente usa para se entorpecer mesmo, né? Tanto que ele foi internado 2 vezes, né? Então, a primeira vez que ele foi internado, ele relata, né, no livro Cemitério dos Vivos, que o tratamento dele foi totalmente humanizado, porque a primeira vez, mas da segunda vez que ele foi preso, ele é totalmente julgado, brutalizado. E, bom, a gente vê isso até hoje. Então, como é que eu vou buscar um tratamento? Como é que eu vou buscar uma ajuda? Eu sei que a gente está chegando nos nossos instantes finais, mas a fala do Levi me lembrou que a gente podia fazer isso no chat, né? Como é um trabalho que vai ficar ali, né? Se a gente não conseguir colocar ao vivo, né? A gente coloca ali, no momento que a gente puder, indicações de serviços, de rodas, né? E de rodas dentro dos recortes específicos que a gente precisa. Então, eu tenho algumas indicações de lugares de trabalho terapêutico gratuito, ou a preço social, ou específico para pessoas pretas, ou específico para pessoas trans, né? São algumas poucas resistências, né, gente, que estão acontecendo aí, tentando remar contra a maré, né? Mas acho importante a gente sempre divulgar para além dos nossos círculos, né? Colocar na roda aí, para que outras pessoas tenham acesso. Como a gente está fechando, aí cada um faz uma fala de fechar se precisar, eu vou indicar só mais um trabalho, que é o trabalho da pesquisadora, escritora e jornalista Jéssica Balbino. Ela é uma mineira e ela escreve, tem um trabalho riquíssimo em torno da literatura, ela mapeia a literatura no Brasil, a produção periférica, e ela escreve bastante da perspectiva dos corpos gordos, né, e contra a gordofobia. O Dia de Prevenção Internacional contra o Suicídio, o Dia Mundial, né, de Prevenção, é no mesmo dia de combate à gordofobia. E também tem uma estatística a respeito das pessoas gordas, que elas têm aí trocentas chances aí, né, de tentar se mutilar e cometer o suicídio por conta de todo o massacre, né, que elas sofrem aí de preconceito e tal. Então, vou indicar fortemente o trabalho da Jéssica, não vou conseguir resumir aqui nem ler um trecho, porque eu acredito que seja não é a única, mas é uma das mais importantes pesquisadoras, né, a respeito desse assunto, para que, quando a gente fale de saúde mental, a gente pense, saúde mental, mas para quem? Para que corpos? Né? De quais cores? De quais etnia? De qual geografia? Né? Para que a gente consiga entender que a gente está falando de uma coisa ampla. Nós aqui, para vocês que estão acompanhando, a gente não quis falar de um ponto de vista de um especialista. Nós somos artistas, né, pesquisadores, sim, alguns há mais tempo, né, de alguns assuntos, apenas isso, e outros trazendo colaborações vigorosas sobre esse assunto, não do ponto de vista de quem vai indicar o que tem que ser feito, mas que vai ampliar,
a rede de escuta em torno desses assuntos. Porque uma coisa que a gente tentou comunicar aqui através dessa leitura, é que, por mais que a gente tenha bases individuais, biopsíquicas, nós temos que se atentar para as causas coletivas do sofrimento psíquico. Você que sofre, eu que sofro, nós sofremos também por causas coletivas. E é dessa forma que a gente tentou fazer essa ação aqui, para poder atentar para isso também. Bom, finalizar aqui, até seguindo o que a Mônica falou, não somos especialistas, né, no tema. Eu, particularmente, vim falar realmente de coisas que eu vivi, que eu vi e que eu enxergo. Nada próximo de um artigo científico, apenas as minhas visões do mundo. Eu gostaria de ter um monte de coisas para falar, mas eu não tenho, porque esse assunto sempre me deixa um pouco chateada. Mas o que eu acho que eu posso fazer é recomendar para vocês o que me ajudou, o que me fez bem, o que me faz bem até hoje. Sei lá, tenta se expressar, sabe? Pinta um quadro. Para mim é algo que foi bom, né? Então, se você acha que para você pode servir, tenta cantar, qualquer coisa. A arte, para mim, foi uma forma de cura e foi o que me segurou em muitos momentos, né? Então, é o que eu posso recomendar, é algo que eu tenho experiência para poder falar. Fora, é claro, né, procurar os tratamentos necessários. E é isso. Boa noite. Bom, gente, agradeço muito a quem está aqui acompanhando com a gente, tudo mais, quem vai acompanhar depois. Eu acho assim, eu vou falar aqui uma fala da Sara. O que você oferece para os seus amigos para que eles te apoiem tanto? Mas o que você oferece para si mesmo? Qual que é o acolhimento que você está dando para si mesmo? Sabe? E como que você pode se fornecer esse acolhimento? É buscando uma ajuda? É conversando com um amigo? Sabe? Eu acho que esses momentos sensíveis a gente tende a se isolar para não dar trabalho para ninguém. Mas, às vezes, o que a gente precisa é o oposto. Simplesmente tentar se aproximar de alguma pessoa para que a gente consiga se olhar nessa pessoa, através dessa pessoa, com essa pessoa. Então, não hesitem, nunca, nunca, nunca hesitem em buscar ajuda. Em buscar ajuda, em olhar para o próximo e também se acolher no sentido de se perdoar, olhar para si e também, como a Gabi colocou, busca formas, coisas que vão fazer com que você se situe, que você se sinta bem, seja se expressando, cantando, desenhando, aquilo que você gosta, sabe? Então é isso. Muito obrigada. Vou finalizando aqui, dizendo para que a gente possa se aquilombar cada vez mais, que a gente busque os nós, aproveitando o gancho da Ellen, que nós precisamos de nós. É bem difícil, né? Mas precisamos. E seguimos. É isso. Pode lembrar a Conceição Evaristo? Sim. Conceição sempre presente, né? É um dos maiores achados, um dos maiores apoios que nós podemos ter, né, nesse momento. Eu acho que é isso. Gratidão. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer.